Amigos e amigas, uma pergunta que se repete muitas vezes: quando Jesus voltará? O que a igreja diz? Bem, eu gostaria de colocar aqui exatamente o que a igreja diz, né? É um assunto bastante sério, bastante polêmico, inclusive muitas vezes na própria história da igreja, muitas pessoas predisseram a volta de Cristo e se enganaram. Né? Isso desde o primeiro século, né? Desde que houve aquela heresia, lá, o montanismo, lá por volta do ano 180 de Montana, né? Retirou o povo para um lugar deserto, que o Cristo está voltando, então, né? Levaram uma vida assim de penitência austera, né? E o Cristo não voltou. Os próprios apóstolos, né? Pensavam que o Cristo fosse voltar no primeiro século, talvez, mas não. E é normal que tenham se enganado. Isso não foi assim um erro, porque Cristo colocou as coisas assim meio no sentido, às vezes, né, alegórico. Então, não é muito fácil, às vezes, de entender. Mas o que a igreja fala para nós? O catecismo da igreja, que é intérprete, né, da doutrina católica, o catecismo fala aqui no parágrafo 1001, diz o seguinte: quando o Cristo voltará? Aí o catecismo diz assim: quando? Definitivamente no último dia. O que é o último dia? É o fim do mundo, quando a igreja chama de o final da história, né? E aqui ele coloca várias citações, capítulo São João, capítulo 6, versículos 39 e seguintes, e depois João 11, 24. Bom, e aqui uma citação da carta de São Paulo aos Tessalonicenses: quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão. Bem, então a igreja coloca isso. No parágrafo 1040, o catecismo completa esta reflexão dizendo o seguinte: que o juízo final, que vai acontecer quando Cristo voltar, acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Então a igreja coloca bem claro isso: Cristo vai voltar, todos os corpos ressuscitarão, os bons e mesmo os maus, se unirão às almas, os corpos ressuscitados, e haverá o juízo final. No juízo final, a igreja ensina que Deus vai separar os bons dos maus e termina inclusive o purgatório. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo, ou seja, da volta do Cristo. Então isso é bem claro: só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo, só Ele decide da sua chegada. Então só Deus sabe quando é que o Cristo vai voltar. E Deus, na sua misericórdia, Ele pode estar adiando isso. Quando falaram para São Pedro: mas cadê o Cristo que não volta, que não volta? O que São Pedro respondeu? É a paciência de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, então Deus vai como que adiando a volta do Cristo. Aí São Pedro diz assim: para Deus, um dia como 1000 anos como um dia. Está lá na primeira carta de São Pedro. E aqui o catecismo continua dizendo o seguinte: por meio de seu Filho, Jesus Cristo, o Pai pronunciará então sua palavra definitiva sobre a história. Conheceremos então o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação. Bom, então, a igreja coloca aqui o seguinte, que ninguém sabe quando será a volta de Cristo, né? E Jesus disse bem claro, né, que ele não sabia. Santo Agostinho interpreta assim, quando Jesus disse que ele não sabia. Jesus disse: como Deus ele sabia, mas como homem, né, embora ele soubesse, porque a pessoa de Jesus é a pessoa do Verbo, ele como homem não estava na missão dele revelar isso. Por isso que ele diz: não sei. Né? É só o Pai. E aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, quando São Mateus fala daquela grande tribulação que a igreja vai passar antes do Cristo voltar, e o catecismo da igreja confirma isso, no parágrafo 675, né? Dizendo que a igreja, antes do Cristo voltar, a igreja vai passar pela pior provação que ela já passou, e que se não fosse até diminuída essa provação, até os eleitos seriam enganados, né? E muita gente vai apostatar, ou seja, vai deixar a fé. Mas aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, diz assim que logo depois desses dias de tribulação,
o sol escurecerá, é uma linguagem apocalíptica, né? A lua não terá claridade, etc. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, etc. E tal, né? Aí ele coloca, e faz uma comparação aqui com a figueira, né? Jesus diz: compreender isso pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo, né? Aí o versículo 36 do capítulo 24 diz: quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, etc. Bom, então a igreja, baseada nessas afirmações da Bíblia, a igreja coloca o seguinte: ninguém pode prever o dia e a hora que o Cristo vai voltar. Quem já fez isso na história errou e enganou muita gente foi até prejudicada, ok? Então, a igreja diz assim: o que nós devemos fazer então? Viver na vigilância. E Jesus diz assim: ele virá como um ladrão, não na maldade do ladrão, mas na surpresa do ladrão. Se a gente soubesse que hora que o ladrão vai entrar na casa da gente, a gente ficava esperando e vigiando. Então, a gente não sabe, então o que você tem que fazer? Vigiar sempre. Você está sempre com a sua porta trancada, sua casa fechada, e hoje em dia, então, há 1000 seguranças, né? Cerca elétrica e alarme, e cachorro, não sei o quê, porque você não sabe a hora que o ladrão chega. Então, Jesus diz: também nós não sabemos a hora que ele vai voltar. E sabe, ele vai voltar para nós quando? Na hora da nossa morte. Porque a carta aos Hebreus diz lá, Hebreus 9, 27, que está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo. Então, o nosso encontro com Cristo, se ele não vier a nós, nós vamos a ele. Quando? Na hora da morte. Então, é preciso estar preparado. É o que Jesus manda fazer, vigilância e oração. Por quê? Porque, meus irmãos, o que precisa para você morrer? Só uma coisa: que você esteja vivo. Mais nada. O que você precisa para fechar uma porta? A única coisa é que ela esteja aberta. Quanta gente estava bem, daqui a pouco cai morto. Um infarto, um AVC fulminante, um acidente de carro. Ok? Não é porque a gente é criança, é jovem, é forte, é atleta. Não são só os velhos que morrem, não. Né? Os jovens também. Então, nós temos que estar preparados. Com a alma sem pecado mortal, com a nossa confissão em dia. O que é a confissão em dia? Pelo menos uma vez por mês, se confesse. Cometeu um pecado grave, não durma com esse pecado, não, que você pode amanhã ser morto. Confesse, peça arrependimento a Deus e se confesse. Então, o que Jesus diz é o seguinte: não sabemos o dia e a hora. E por que Deus não mostrou para nós qual é o dia e a hora que ele vai voltar? Porque não é bom. O pai, quando não conta uma coisa para os filhos, é porque não convém o filho saber. Ok? Então, quem fica aí querendo descobrir o dia, descobrir a hora, acaba se enroscando. Não, a gente não pode ter uma curiosidade, né, espiritual em cima das coisas que Deus não quer revelar para a gente. Inclusive o Papa João 22, lá por volta de 1400 e pouco, o Papa 22 proibiu terminantemente que alguém, usando a Bíblia, fizesse cálculos para dizer qual é o dia, qual é a hora que o Cristo vai voltar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!